pirâmide. Aula de pirâmide. As questões de casa, aquelas questões que eu não sei, eu esqueci como é o nomezinho do título. Se é questões de casa, se é questões propostas. Tá? Então, de pirâmide, das questões que vão para casa, quais são as dúvidas que vocês tiveram? De pirâmide, das questões que vão para casa. 5, 8, 33, 9. Não vale cada um pedir uma, tá bom? 21, Carol Ferreira. 9. Já pediram a 9. A sétima. A 7ª. A 16. E aí, Zil, isso é de que aula, hein? De pirâmide. É da parte de casa, daquela seção que é para casa. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me dá mais uma de pirâmide. Hã? Já pediram a 14? Já. É por isso que eu pergunto, gente, porque eu vejo as mais pedidas são as que eu vou resolver. 40. Beleza? Aí de pirâmide. Agora, olhem, por favor, a aula de cilindro. A aula de cilindro das questões de casa. Ficaram algumas dúvidas de cilindro? A 8? Isso é de casa, né? É. Vai. Oi, Vinícius. 18. 8 já botaram. 13. 39. 12 também. 12 também. Maria, são muitos. Como diz o Matu, tá de ruma, viu? Ok, então tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, pediram muitos. Vou fazer o seguinte, ó. Vocês pediram aqui só, rapidinho, tem 23 questões, tá? Então, como é que nós iremos proceder? Eu vi aqui o calendário de vocês, o calendário e vi a apostila em si, para ver como é que ela está dividida, o tempo que eu vou ter para poder finalizar isso. Então, eu fiz o seguinte, fiz uma pequena modificação. Eu vou trabalhar 3 aulas e paro. Vou dar cone hoje e vou parar. Parar com o assunto todo. Não vou dar espera agora. Tá bom? Então, eu vou dar a parte de cone todinho. E aí, galera, na semana que vem, Zil e Nissandro, o que eu vou fazer é o seguinte. Ó, Nissandro, tô falando isso agora. Eu vou dar logo a parte de cone, porque tem tudo a ver com a parte de pirâmide e com a parte de cilindro. Então, eu já paro, eu vou dar só cone hoje e paro. Aí a gente não resolve, a gente não dá mais aula nova. A gente vai ter que parar em cone, tá bom? O cone é um complemento. Por esfera já saiu um pouquinho da linha. Então, deixa esfera para depois. Então, eu vou trabalhar essa parte de cone. Semana que aí vocês resolvem logo a parte de cone e eu vou pegar 2 semanas para trabalhar somente as questões. Entendeu? Somente as questões. Inclusive, gente, se for preciso, a gente pega a parte da manhã e a parte da tarde para deixar logo isso aqui ok. Tá bom? E eu achei melhor assim, porque se eu for dar 2 aulas e já resolver as questões, eu tô dando 2 aulas e já estou revisando. Então, eu vou dar 3 aulas. Quando eu der a terceira aula, aí eu paro e reviso as 2 anteriores. É o tempo que vocês fazem aula de cone também. Tá bom? Belezinha? Carol, você tá bem? Ou tá triste? Tá bem? Então, pronto.
Então, na semana que vem, coloque logo na sua agenda. Não tem assunto novo. Cone eu vou dar hoje, de um jeito ou de outro, eu vou dar hoje cone. Tá? Semana que vem eu vou resolver só cilindro e pirâmide. Pega uma de cilindro, pega uma de pirâmide. Se for o caso, pega manhã e tarde para deixar logo isso aqui ok. Certo? Beleza? Tranquilo? Então pronto. Tá aí. Oi. Lembra que eu te perguntei se tu já tinha terminado pirâmide e tu disse que ainda faltava uma parte? Mas é só a parte de pirâmide, aquela parte de... A pirâmide está um pouquinho torta, essas coisinhas. Lembra disso? Foi trabalhar da área, volume, pirâmide oblíqua. Oi? Não, pirâmide oblíqua não foi, não. Mas essa parte, eu vou trabalhar exatamente... É por isso que é bom resolver as questões. Porque quando é só um tópicozinho, não adianta você falar. Porque é tão difícil cair que é bom você colocar numa questão. Aí você relembra, escreve o conceitozinho, tá bom? Tá certo. Não se preocupe não, Ailson. Não se preocupe não. Tá bom? É porque tem coisas aí que para Enem vocês não vão usar efetivamente. Ok? É bom deixar isso claro. Algumas coisas. Então, olha só. Aí eu peço a vocês que essa semana atualizem logo a parte de cone todinha. Que a gente fica resolvendo o cone em casa como exercício e tirando dúvida de cilindro e pirâmide. Aí eu não duvido esquecer de alguma coisa. Tá? Gente, o cone, ele é uma das figuras mais completas que tem. Tá? Olha só. Quem é o nosso conezinho aqui? Primeiro, por que que eu acho melhor colocar logo o cone? Porque, primeiro, se você pegar um cilindro, olha, quando você tem aqui um cilindrozinho, você tem aqui o cilindrozinho e você tem o volume desse cilindro, né? O volume do cilindro, tu vai ter aqui que é área da base vezes a altura, porque o cilindro, ele é um prisma. Só que o cone, ele é escrito dentro de um cilindro. Ó, se você pegar um cone, se você tiver um cone que tiver a mesma área da base e a mesma altura do cilindro, então, esse cone, ele vai ter a terça parte do volume do cilindro, tá? O cone, ele vai ter a terça parte do volume do cilindro. Então, como eu havia dado o cilindro, o cone está dentro de um cilindro. E mais um detalhe importante. Travou, foi? Deixa eu olhar aqui. Não, tá normal aqui. Ainda bem. Normal. Outra coisa importante é que você vai ver que o volume do cone é o mesmo volume da pirâmide. Por quê, hein, Zil? Gente, o que é um cone? É uma pirâmide que a base dela ficou redonda. Só isso. Então, nesse caso, o volume do cone é o mesmo volume da pirâmide. Não muda em nada. O cone é uma pirâmide de base redonda. Pronto, ponto final. Belezinha, não? Então, o cone é uma pirâmidezinha de base redonda. Então, o volume é o mesmo da pirâmide. E é um terço do volume do cilindro. Isso, Fernando Nunes. Eu vou dar até cone, tá? Pela ligação que ele tem com o cilindro e com a pirâmide. Aí Zil para aqui. E na semana que vem não tem assunto novo, tá? São só questões. Só questão mesmo. Até dar uma dorzinha. A gente não está atrasado. Certinho? Então, o que acontece? Quando você fala em cone, aí você tem que ver os elementos do cone. Primeiro. Ó. 1, 2, 3. Aqui está o vértice do cone. Beleza? Sua basezinha redonda. E agora tu vai começar a trabalhar esses elementos. Por exemplo, lá na pirâmide você dava um nomezinho para essa pessoazinha aqui do lado. Só que no cone ela recebe outro nome. O nomezinho dela é geratriz. Beleza? Esse G aqui é de geratriz. Esse cone, naturalmente, ele tem sua área, ou melhor, ele tem sua altura e tem seu raio. Certinho? Ele tem o raiozinho, que eu vou chamar de R. Tá? Rzão.
e tem aqui a sua altura H. Então, a primeira coisa que você vê no cone são 3 elementos fundamentais, que é a sua geratriz, a sua altura e seu raio. Lembrando que a altura é sempre perpendicular à base, né? Então, e aqui você tem esse ângulozinho de 90 graus. Então, de cara, você já vê aqui essa primeira relaçãozinha, ó. A primeira, e sem dúvida é a mais importante relação do cone, é quando você diz que essa geratriz ao quadrado, ela vai ser igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Sem dúvida alguma, a mais importante do cone, sem dúvida. Tá? Pelo menos a princípio. Beleza, Zil? Aí vem as outras informações que falam do cone. Depois que você fala da primeira relaçãozinha que existe, aí você vai dizer, vamos falar do volume então. O volume do cone vai ser nosso segundo ponto importante. Primeiro, o cone ele é considerado um prisma ou não? Não. Por que é que o cone não é um prisma? Não tem duas bases paralelas iguais. Para ser prisma, tem que ter bases paralelas e iguais. É ou não é? E o cone não tem bases paralelas e iguais. Então, o volume do cone, gente, ele vai ser... O volume do cone, ele vai ser aqui a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Porque ele é 1/3 do volume do cilindro, certo? Esse é o volumezinho do cone. Cuidado para não confundir as coisinhas com cone e cilindro. Vocês vão ver que o tempo todo nessa aula é cone com cilindro, cone com pirâmide, o tempo todo. Beleza? Depois, o que a gente fala de volume, aí aparece outro personagem também muito importante. Quem é? É a área do cone. Eita, essa área do cone, muita gente se passa. Olha, a área do cone. Por que área do cone? A área do cone é a área total do cone, tá bom? É a área total do cone. Só que a área total do cone vai ser o quê? Essa área total, olha só. Essa área total, ela é igual à área da base, tá? Ela vai ser a área da base mais a nossa área lateral. Aí, ó. Vai ser a nossa área da base mais a nossa área lateral, certo? Eis aí o grande lance. Se você for verificar quem é a base do cone, é fácil, porque você está vendo que a base dela é uma circunferenciazinha. Então, não vai dar problema encontrar essa área da base. Até porque é muito fácil, né? Πr ao quadrado, certo? O lance é encontrar a área lateral. Quem lembra da área lateral do cone? PRG? Quem lembra da área lateral do cone? PRG? É πrg. Agora, é bom saber o porquê também. Porque essa área lateral do cone, muitas questões, mas muitas questões usam dessa área lateral. Que a área lateral do cone é um setor circular, então tem que estar ligado nisso aí. Tá bom? Tem que estar muito ligado nisso aí. Já dizia o IE? É. Para eu entender uma coisa. Vamos fazer aqui uma partezinha para explicar essa área lateral do cone, viu? Vou colocar aqui assim, para explicar isso aí. Ó, área lateral do cone. A primeira coisa que você vai ver é que esse cone... Vocês já viram como é um cone quando se abre ele? Qual é o formato dele? Um setor circular? É um setor circular. Aí está o detalhe. Todo cone, quando ele é aberto, o formato dele é de um setor circular. Todo cone. Agora, existe um deles que, além de ser um setor circular, vai ser uma semicircunferência, que daqui a pouco eu falo sobre ele. Então, olha, o formato do cone é assim. Ó. Um conezinho aberto, ele é assim. Ó. É isso aqui. Ó.
certo? Esse aqui é o formatozinho do cone, quando ele é aberto, certo? É como se aqui eu colocasse um ponto A, tá? E aqui eu colocasse o pontozinho B. Então, pontozinho A, pontozinho B. Daqui para cá dá 180 graus, tá? Então, o que acontece? Não quer dizer que aqui é de A, aqui é B. Pelo contrário, aqui é A e aqui é A. Quando eu pegar essa pontinha de A, que juntar com essa pontinha de A, aí eu vou estar fechando o meu cone. Tá beleza ou não? Entenderam isso? Então, você vai dizer de novo. O B está mais ou menos aqui no meio. Beleza? Então, quando eu pegar essa pontinha de A, eu passar uma tesourinha aqui, cortando, vou cortar isso aqui. Então, automaticamente, você vai ter o seguinte, se eu juntar essa pontinha de A com essa pontinha de A, automaticamente nós teremos quem? Necessariamente. Nós teremos aqui o cone fechado de novo, se eu colar o pontinho A com o pontinho A. Está entendendo ou não? Está entendendo? Beleza? Então, bora. Zil, até aqui eu estou entendendo tranquilamente, Zil. Certo. Então, agora vamos tentar entender de um modo geral. O cone, ele está aberto. Na hora que você abre um cone, você tem aqui um setor circular. Só que todo setor circular tem um ângulozinho central aqui, ó. Tem ou não tem? Então, na verdade, a área lateral de um cone é a área lateral de um setor circular. Estão entendendo ou não? A área lateral do cone é a área lateral de um setor circular. Ele faz parte de um círculo. Então, a área lateral de um cone, ela é efetivamente a área de um setor circular. Está claro isso ou não, senhoras e senhores? Ok? Aí você diz, Zil, então tá bom. Então fica fácil da gente manipular isso aí. Fica mesmo. Tá bom? Você diz, Zil, quem vai ser essa medida aqui? Quem vai ser essa medida aqui? Quem é essa pessoa daqui para cá? A geratriz. Aqui vai ser a geratriz. E aqui também, Carol. Concorda ou não? Geratriz, geratriz. Carol, quem vai ser aqui de A para A? Quem vai ser essa medida? Vai ser o comprimento, o L. Vai ser o comprimento L, que Carlos Ruiz colocou ali. Vai ser um 2πrzinho, né? 2πr. Concorda ou não? Beleza? Aí você dizia, então, como é que eu poderia calcular aqui a área desse setor circular? Lembrando que aqui vai ser 2πr, né? Beleza? Que é o comprimentozinho, ó. De A para A, aqui vai dar um comprimentozão de 2πr, certo? Beleza? Aí você dizia, mas como é que eu vou calcular isso aqui? Vou colocar assim para que vocês não se confundam. Vou colocar aqui um Rzinho. Só para que você não confunda as coisas, os raios, tá bom? Beleza. Então, aqui vai ser o 2πrzinho, certinho? Você diz aí, Zil, mas como é que eu vou encontrar mesmo isso aqui? Qual é a relação que eu tenho que fazer para encontrar a área desse setor circular? Alguém lembra? Alguém lembra? Comparando com um círculo maior? Como é? Comparando com o círculo 360? Comparando com um círculo maior. Exatamente. Exatamente. Você pode fazer aqui uma relação direta logo. Por exemplo, você tem o comprimento, vou colocar assim, o comprimento com a área. O comprimento de da circunferência maior, o comprimento da circunferência maior é 2πrzão. Tá? E a área é πrzão ao quadrado. O comprimento da circunferência menor, ou melhor, o comprimento do setor circular é 2πrzinho. E a área, eu vou colocar L. Eu vou colocar aqui AS. Beleza? Aí tem um detalhe importante, ó. Detalhe importante. Esse 2π vai embora com esse 2π. É verdade. Só que tem uma coisa muito importante que você não pode deixar de ver. A circunferência grande, ela tem um raio. Só que nesse momento, o raio da circunferência grande é a geratriz. Concorda ou não?
Concorda ou não? O raio da circunferência grande é a geratriz, ó. Então, aqui onde tem a Rzão, Zil bota um G. Aqui onde tem a Rzão, Zil bota πg ao quadrado. Aqui ficou o Rzinho e aqui ficou a área do setor. Certo? Então, agora vamos lá. Eu vou tirar um G ao quadrado com um G. Aqui fica 1, aqui fica R, e aqui fica πg sobre a S. Na hora que você fizer meio por extremos, a área S, a área do setor vai ser π, Rzinho, G, ó. πRG. Então, essa área lateral, ela é πRG. E a área da base, aqui é πr o quadrado, ó. Tá aí, ó. Beleza? Então, eu queria muito que vocês compreendessem de onde vem a área lateral, porque vocês vão usar esse cálculo dentro das questões. Claro, Leandro? Ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui uma aguinha que minha garganta tá travando aqui. Olha bem, ó. Quem não entendeu? Raiozinho aqui é R. Quando você planifica um cone desse, ele vira um setor circular. Para você fechar esse cone, eu tenho que pegar essa pontinha A e colar com essa pontinha A com A. Aí eu fecho o cone de novo. Ou seja, reparem vocês que essa base aqui todinha, ó, esse comprimento aqui, ó, é 2πr. Ele foi aberto. No que ele foi aberto, ele se transformou nessa partezinha vermelha, ó. Até aqui, estão entendendo ou não? Sim? Aquela parte vermelha, ela foi aberta. Cortei. Então, Cíntia, ela se transformou nessa partezinha vermelha, ó. Então, o comprimento aqui todinho, que é 2πr, Zil colocou aqui, ó, 2πr. Tá beleza? Então, o que foi que Zil fez aqui? Eu peguei aqui o comprimento da circunferência maior, já que o setor circular está inscrito numa inscrito não, ele faz parte de uma circunferência, né? Então, o comprimento da circunferência maior é 2πrzão. E a área dela é πr ao quadrado. O comprimentozinho do setor é 2πrzinho. E a área dele eu não sei. Só que tem um detalhe importante aqui, né? É bom que você veja que o raio da circunferência grande, o raio dela é a geratriz do cone. Então, onde tinha Rzão, Zil colocou G, ó. Rzão, G, Rzão, G. Certo? E eu cortei 2π com 2π. Aí ficou no lugar de Rzão, ficou G, e Zil repetiu Rzinho. E aqui ficou πg ao quadrado sobre a área do setor. Pronto. Depois, eu cortei o G ao quadrado com o G, que fica só G. E fiz meio por extremos. Está aí a área lateral do cone, que seria o nosso terceiro item importantíssimo, tá bom? A área da base e a área total. Então, a área total, ela vai ser o πrzinho ao quadrado mais o πrg. Área da base, área lateral. Certo? Beleza? Quando puder, avisa que pode. Podemos? Sim. Então, bora. Vou apagar aqui. Então, nós temos que saber a primeira relação, que aqui envolve a geratriz, o volume, a área da base e a área lateral. Eu vou dizer que isso é a parte básica de cone. Carol, você lembrava disso aqui, tudo direitinho?
Pois é, gente. E, ó, essa parte é bom lembrar bem direitinho mesmo, porque a geometria cai demais. E essa espacial que cai mesmo. Olha só. Depois, vocês vão ver que o cone, ele é um sólido, que ele tem muitas características. Tem um quarto caso que eu acho importante, que é bom que vocês fixem aí. É um cone muito especial. Ele é chamado de cone equilátero. Eu vou explicar o porquê e vocês vão me dar uma relação. Olha, o que seria o cone equilátero? Primeiro, todo cone, quando ele é planificado, ele vira uma semicircunferência. Agora, esse cone tem uma característica muito legal. Ó. Um e dois. Vamos lá. Esse cone aqui ele tem uma característica muito legal. Na hora que você planificar ele, ele também vai virar um setor circular. Ele também vai virar um setor circular. Só que ele não fica assim, ó. Ele não vai ficar assim. Tipo, aqui é A e aqui é B. Ele não vai ficar assim. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, ó. Sabia, Carol? É o único cone que a sua planificação é uma semicircunferência. Isso aqui já foi questão. Pois ele vai ficar exatamente isso aqui, ó. Necessariamente isso aí. Ok ou não? Tranquilo ou não, povo? Zil, por quê? Aí que está o detalhe. O cone equilátero é porque é o seguinte. Por que é que ele vai receber esse nomezinho? Por que é que ele recebe esse nomezinho? Eu vou te dizer por quê, Carol. É porque aqui existe uma geratriz, ó. Aqui também existe uma geratriz. Tudo aquilo que foi espacial, toda figurinha espacial, que eles colocarem a palavra equilátero, vai ter alguma coisa igual a alguma coisa. Pode procurar. Nesse caso, imagine que eu pegasse esse cone, o conezinho está em pé, e eu cortasse o cone mesmo no meio. Digamos assim. Imagina se o conezinho estivesse em pé, e eu cortasse esse conezinho mesmo no meio. O que é que iria acontecer com esse conezinho? Tá? Eu vou cortar ele aqui no meio, ó. Aqui está a boquinha dele, certo? Eu vou cortar ele aqui no meio. Pá! Beleza? Aí essa parte aqui, ela vai sair, ó. Beleza? Pois olha, daqui para cá é o raio. E daqui para cá também é o raio. Só que no cone equilátero, tem uma relação muito forte entre a geratriz e os raios. Sabe o que é? O cone equilátero é que esse triângulozinho aí, ó, esse triângulozinho vermelho, ele é um triângulo equilátero. Então, se eu pegar um cone e cortar ele mesmo assim no meio, pá! Então, essa face que eu vou ver vai ser um triângulo equilátero. Por isso ele recebe o nome, por isso ele vai receber o nome de cone equilátero. Nesse momento, a geratriz é igual a 2 vezes o raio. Ó, nesse da geratriz é igual a 2 vezes o raio. Então, fica ligado. Se ele falar que o cone é equilátero, tu vai ter uma semicircunferência. Tá? Se ele falar que o cone é equilátero, repete, Zil, minha internet tá ruim hoje. Paloma, oxe, cadê tua cara que eu não tô te vendo hoje, bicha besta? Só tô vendo Carol, ainda bem que tem pelo menos Carol, a câmera ligada. Ó, Paloma, Zil disse o seguinte, que aqui é um conezinho completo, ó. Aqui é um conezinho bem completinho. O que seria um conezinho equilátero, filha? Se tu cortar, se tu pegar um cone, tá? Se tu pegar um conezinho assim em pé, ó. Tá? Se tu pegar um conezinho, Paloma, em pé e cortar ele mesmo no meio, pá, tirar uma banda dele,
Pois essa face que você vai estar vendo aqui vai ser um triângulo equilátero, tá? Ela vai ser um triângulozinho equilátero, certo? Então, a geratriz, ela vai ser igual a 2 vezes o raio. Tu entendeu ou não? Entendeu? Tem certeza? Beleza, então. Então, essa é a informação que você tem que saber. Que você tem que saber do cone equilátero. Algumas pessoas me perguntam assim, mas por que é? Por que é que ele vai virar, por exemplo, por que é que ele vai virar uma semicircunferência? Por que é que ele vira uma semicircunferência? Vamos entender uma coisa. Se você pegar aqui, ó, lembre-se, nunca esqueça que o cone, ele faz, o cone planificado faz parte de uma circunferência. Tá? Aqui é o cone equilátero planificado. Ó. Então, se você pegar aqui o comprimento e o ângulo, tu vai ver o seguinte, ó. Se eu pegar o comprimento total da circunferência, eu vou pegar 2πr, certo? Beleza? Se eu pegar, por exemplo, o ângulo total, vai dar 360 graus. Se eu pegar o meu comprimentozinho da base aqui do cone, esse comprimentozinho é 2πr. Ele é 2πr, certo? Aí isso aqui vai dar quanto? Vai dar x, que é o ângulo, vai dar alfa, que é o ângulo que eu não sei, certo? Tá aí. Olha como é legal e olha como é perfeito isso aqui, ó. Carol, 2πr é o comprimento da circunferência toda, tá? 360 é o ângulo total. Se eu pegar a base do meu cone, aqui vai ser 2πr. 2πr, o comprimento da base. Então, o comprimento da base, daqui até aqui, essa medidazinha aqui de vermelho, ó. Essa medidazinha aqui, ela vai ser 2πr. Certo, Gil? Agora, vamos lembrar que a geratriz do nosso cone, que está aqui G e G, ela vai ser o raio da circunferência grande. Então, olha que perfeito. Ó. Fica 2πg, aqui 360 graus, e aqui 2πr, que dá alfa. Só que tem outro detalhe. Tira 2π com 2π. Eu não falei que o cone equilátero, a geratriz era 2 vezes o rzinho? Então, onde tem G, tu bota 2r. Aí 360 graus, Rzinho, e bota alfa. Tira e tira, ó. Fica 2 alfa igual a 360. Então, com isso, você prova que o ângulo central de um cone equilátero, ele é exatamente de 180 graus. Ó. Certo? Normalmente, os livros não trazem isso. Eles fazem uma imposição. Mas tá aí os porquês. Se eu fosse fazer aquele mapa mental que vocês fazem, eu fazia o mapa mental, eu só me prestava a fazer aquilo se você fazer um mapa mental para mim com detalhes. Que aí você aprenderia bem direitinho. Nunca mais você esquecia. Porque na hora que você bateu no esquecimento, você ia tentando montar e lembrava. Aí eu faria isso. Claro, aquele mapa mental que as pessoas postam é mais um resumo. Mas para você aprender, resumo não serve não. Tem que ser uma coisa bem completinha. Então você aprende também só o resumo, só o superficial, né? Então tá aí, ó. Tá ali a nossa área lateral, tá aqui o nosso cone equilátero. Já sabem que o cone equilátero, quando o cone é seccionado ao meio, vai gerar uma face, que é um triângulo equilátero, que a geratriz vai ser igual a 2 vezes o raio. Nota isso, tá? É o nosso quarto ponto, digamos assim, importante. Gil, Pois não, filha. quando secciona um cone normal, ele também vai gerar um triângulo? Sim, Só não é com equilátero. certeza. Só não vai ser equilátero.
Tá bom, obrigada. De nada. Oi, Ivine, qual foi a dúvida aí, Ivine? Ah, Ivine, qual parte precisamente? Essa daqui é? É isso? Eu disse que o comprimento da circunferência é grande porque o setor circular é uma parte do círculo. Então, o círculo grande é 2πr. Se eu pego o círculo grande, eu peguei o ângulo todo, que é 360 graus. Por que eu associei com o ângulo? Porque eu quero encontrar o ângulo do cone equilátero. E 2πr é o comprimentozinho. Por que o comprimentozinho? Lembra, aqui o Ivine, que 2πr é isso aqui, ó. É o comprimento da base do cone, 2πr. Só que na hora que eu abrir esse 2πr, o que vai acontecer? Na hora que eu abrir, esse 2πr passa a ser isso aqui, ó. Até aqui tu entendeu ou não, Ivine? Sim? Aí eu fiz, ó, que o 2πrzinho, que é o comprimento do setor, o comprimento da circunferência toda, 2πrzão. O comprimento do setorzinho, 2πrzinho. A circunferência toda é 360, né? E o setor tem um ângulozinho alfa. Porque o setor não é como a circunferência, ele é parte, né? Cortei 2π com 2π, ó. Beleza? Só que onde tinha a geratriz, eu coloquei quem? 2R, ó. 2R, ó. 2R e R. 2R está para 360 e R está para alfa. Beleza? Cortei R com R e ficou 2alfa igual a 360. Alfa é 180. Então, isso prova que esse ângulo central do cone equilátero é 180 graus. Se ele é 180, ele é uma semicircunferência. Certo? Peraí. Zil, então, no cone equilátero, de nada, Ivine. A altura é R raiz de 3. Exato. Opa, olha aí. Olha aí a ideia dele. Falou, Zil, no cone equilátero, a altura dele vai ser R raiz de 3. Se liga. Isso aqui, ó, vai ser a altura dele. Se a altura dele vai ser a altura de um triângulo equilátero. Concorda, amigão? Eu acho que tu não escreveu, foi tudo aí. Pedro Rian, entendeu? Qual é a altura de um triângulo equilátero, meu irmão? É qual? L raiz de 3 sobre 2, não é? Exato, Pedro. Faltou só o 2 embaixo. O resto tá certo, viu? Bom, ó, isso é conclusivo. Isso é conclusivo. Tá? Beleza? Viu? Mas Oi. ele falou que ia ser R raiz de 3. Não, faltou o 2, eu disse. Mas o lado não vai ser 2Rzinho? Então vai cancelar com o 2 de baixo, não? Não, filha. É porque é o seguinte. Não tem esse triângulo aqui equilátero? O triângulo equilátero? Sim. É ou não é? É. Bia? Então, aqui onde tem 2R, vai ser G também. Vai ser a geratriz, não vai não? Vai. Então, concorda que esse ângulo aqui é 60? Que esse aqui é 60? E que esse todinho é 60? Sim. Vai ou não vai? Vai. Então, aqui vai ser H, que é a altura. Não é não? Então, H vai ser quem? Bom, como é que eu vou encontrar a altura? É muito fácil, porque esse lado está oposto a 60 graus. Então, esse H vai ser a metade da hipotenusa. Tu colocou em função de R, não foi? É, porque se for R, raiz de 3 tá certo. entendi. Se for G, raiz de 3 sobre 2, Ele colocou em função de R. Entendi, Pedro. Entendi, Beatriz. Você realmente é um mamífero muito útil, viu? Então, olha, fica G raiz de 3 sobre 2. Se for em função de G. Se for em função de R, aí você vai colocar só R raiz de 3. Lindo. É isso mesmo, Pedro. Perfeito. Viu? Essas intromissões, elas são muito bem-vindas. Viu? Ivni.
Foi boa, foi boa. Ó, um negócio importante, que o cara coloca isso aqui, é importante. Entendeu? A altura do cone equilátero pode ser vista como G raiz de 3 sobre 2 ou como E raiz de 3, que é o raiz vezes raiz de 3. Isso é conclusivo, Pedro. Isso é bom. Eu acho massa esse pensamento. Depois, quando puder, diz que pode. Pode? Pode apagar, né? Olha só. E aí vamos para as relações que existem dentro do cone. Tá certo? Que também são muitas. Olha só. Pronto. Aqui é o seguinte, quando você visualiza um cone como esse, algumas coisinhas vão aparecendo dentro desse cone. Como por exemplo, aqui tem algumas observações. Dentre elas, aqui é uma altura. Visualmente você tem aqui um raiozão e aqui você tem um raiozinho. Porque você tem um conezinho e tem um conezão. Pronto. Aqui tem 90 graus e aqui também. Detalhe. Eu vou colocar aqui umas letrinhas só para vocês se basearem, tá? A, B, C, D e E. Aí. Nós temos aqui dois triângulos, se vocês perceberem direitinho, nós temos aqui dois triângulos que eles são triângulos semelhantes, que é o triângulozinho ACB, tá? Que é semelhante ao triângulo ADE. Beleza ou não? Tranquilo? Então, o que é que eu vou fazer? Galera, tem muita coisa. Esse triângulozinho aqui de cima, esse triângulozinho, esse conezinho tem uma altura Hzinho. O conezão tem uma altura que é Hzão. Então, já que são figuras semelhantes, eu posso gerar aqui algumas semelhanças, algumas situações, dentre elas. Vocês concordam que eu posso relacionar o raio com as alturas? Sim ou não? Eu posso. Eu vou dizer que o raiozinho está para o raiozão, igual a alturazinha está para a alturazona. Uma pergunta, pessoal. Eu tenho que levar aqui alguém ao quadrado, alguém ao cubo, algo do tipo? Não, Por que sei é lá, que eu não... tá em unidades lineares, né? Não tá falando de área nem de volume. Exatamente. Dizia o cálculo de volume e área do cone. É o mesmo. Isso aí não muda, não. É porque no oblíquo a altura é calculada por fora, não por dentro do cone. Tá bom? É uma pergunta que fizeram aqui. Viu? O reto e equilátero é praticamente o mesmo formato. Agora, o oblíquo é que ele é meio torto. Então, no que ele é meio torto, a altura ela é calculada por fora. Tá bom? Só isso. É por isso que esses detalhes nós iremos ver nas questões, que são coisas de você usar na prática, não é coisa de você... É muita teoria, assim, entendeu? Vai ficar bem legal a geometria espacial, vai ficar bem bonzinho para vocês. A gente tá dando espaço na apostila aí, danado. Então, olha, eu não vou levar ninguém ao quadrado nem ao cubo, porque tanto raio como altura são medidas em forma de linhas. São dimensionais, é ou não é? Então, elas são lineares. Todas estão em uma mesma dimensão, só são uma linha. Quando você fala em uma dimensão, é porque só com raio você não encontra a área. E só com a altura você também não encontra a área, nem volume. Então, é apenas uma dimensão. Beleza.
Outra relaçãozinha importante que você pode ver aqui é o seguinte. Vocês concordam que eu poderia relacionar a área com a altura, por exemplo? Pode ou não pode? Que área? O ícone. Tu tem uma área menor aqui e tem uma área maior aqui embaixo. Que eu vou chamar de azinho e de azão. Vou chamar de azinho e de azão. Então, Zil, tu pode relacionar as alturas com esse azinho e com esse azão? Posso. Eu posso dizer que a altura do cone menor está para a altura do cone maior. Assim como a área da base do cone menor está para a área da base do cone maior. Só que agora aqui existe um problema, Ivy. Porque para você calcular a área de uma coisa, tu vai precisar de 2 dimensões. Vai ou não vai? Concorda ou não? Então, a área, ela é bidimensional. E a altura, ela é dimensional. Então, se elas estão em dimensões diferentes, nem pensar em fazer a regra de 3. A não ser que você compense as dimensões. Como? Eu vou pegar essa daqui, certo? E vou levar ao quadrado. Pronto. Agora sim, como diz o Matuto, ambas as duas estão na mesma dimensão. Outra coisa, fazendo uma parte aqui, se você quiser colocar aqui Rzinho, Rzão ao quadrado, areazinha, areazona, não muda nada. Não muda nada. Tá? Não tem nenhum problema neuropsicológico. Certinho? E por último, porém não menos importante, não é nem a última parte ainda, mas enfim, é quando você relaciona a altura com a altura zona, o volumezinho e o nosso volumezão. Tá? A alturazinha está para a altura zona e o nosso volumezinho está para o nosso volumezão. Mais uma vez, vamos ter que ficar atento aqui às coisas. Altura, linha, volume são 3 linhas. Não é isso? Tá enxergando não, Carol? Tá ruim a imagem, gente? Não, é porque eu tô cega mesmo, viu? Tô esperando meu óculos novo. Oh, meu Deus do céu. Não diz isso. Então, essa altura aqui, Zil, vai elevar o cubo. Eu vou elevar o cubo. Certinho ou não? Para eu poder comparar com o volume. Da mesma forma, ligar vocês. Implicitamente, eu posso dizer que Rzinho está para Rzão ao cubo e Vzinho para Vzão. Aí, ó. Certo? Copia aí para poder a gente continuar. Tem uma 8ª situação ainda. Aí vocês vão ter que entender só um pouquinho melhor ela. Quando chega o mundo e alguém chega a fundo de um ser humano. Como eu. Pedro, me dá só um minuto que eu te respondo. Só o pessoal copiar aqui que eu faço isso para tu. Tá aqui no quadro, Pedro. Eu vou te mostrar uma situação e tu já relaciona direto. Pá, já cai em cima, tá bom? Vai dizer, poxa, Zil, é mesmo, dá para sair mais rápido assim. Pessoal, quando puder, avisa, tá? Uma estrela solta pelo céu da boca, só que destila amor. E uma esperança é se junto com a madrugada. Posso? Eu queria apagar só isso aqui, ó. Só essa partezinha daqui para cá. Pode. Pode todo mundo? Então, olha só. Pronto, só isso aqui. Relacionar área com volume, depois que você vem deduzindo todas as relações, minha gente, relacionar área com volume fica muito fácil. Por quê? Ô, amigo Pedro,
Primeiramente, vamos chegar a essa conclusão aqui, ó. Você concorda que aqui eu poderia colocar assim, ó, Hzinho sobre Hzão igual a raiz quadrada de Azinho sobre Azão. Você concorda, Pedro? Tranquilo? Ó, outra coisa. Aqui no volume, eu poderia dizer que Hzinho, Hzão, vai ser igual a raiz cúbica de Vzinho, Vzão. Aí, ó, Vzinho, Vzão. Beleza? Então, bora. Você concorda que se aqui é Hzinho, Hzão e aqui é Hzinho, Hzão, eu posso igualar as duas coisas? Posso ou não posso? Então, aqui você teria assim, ó, que a raiz quadrada de Azão é igual a raiz cúbica de Vzinho, Vzão. Eita, Zil. Mas, assim, como é que eu posso relacionar isso sem essas raízes? Porque aqui eu tenho uma raiz quadrada. E ali eu tenho uma raiz cúbica. Tá? Isso aqui, na prática, seria interessante para você poder comparar isso aqui sem essas raízes, bastaria você fazer o quê? Seria bom que você deixasse os índices iguais. Se você deixar os índices iguais, fica melhor para você trabalhar isso aqui. Tá bom? Tranquilo? Se você deixar os índices iguais. Como, Zil? Se aqui fosse um 6, e aqui tem que ser um múltiplo comum de 2 e de 3. Tá? Tem que ser um múltiplo comum de 2 e de 3. Tá bom? Qual é um múltiplo comum de 2 e de 3? 6. Não é 6? Então, seria bom que aqui fosse um 6 e que aqui fosse um 6. Eu só posso operar com essas raízes, necessariamente, se elas fossem iguais. Então, o que é que você faz aqui, amigão? Para poder isso aqui virar um 6, eu tenho que multiplicar esse 2 por 3. Só que bem aqui tem um Azinho, um Azão. E tem um expoentezinho, um ali dentro. Se eu multiplicar o índice por 3, eu tenho que multiplicar aqui por 3 também. Ó. Tu entendeu ou não? Beleza? Igual. Já no meu volume, para poder esse índice virar um 6, eu tenho que multiplicar esse índice por 2. Mas se eu multiplicar esse índice por 2, esse expoentezinho que está aqui dentro, ele também tem que ser multiplicado por 2. Aí vai ficar assim, ó. Raiz sexta de Azinho, Azão elevado ao cubo igual a raiz sexta de Vzinho, Vzão elevado ao quadrado. Ou seja, agora eu tiro, ó, tufo. Ficou o Azinho, Azão, tu vai elevar ao cubo, tá? E o Vzinho, Vzão, tu eleva o quê? Ao quadrado. E faz total sentido, Pedro. Por quê? A área tem 2 dimensões. Se eu multiplicar por 3, dá 6. O volume tem 3 dimensões. Se eu multiplicar por 2, também dá 6. Então, elas vão estar como se fosse na 6ª dimensão. Entendeu ou não? Entendeu, Pedro? Mas estão na mesma dimensão. Você pode fazer isso. Certinho? Pois é, cara. Resume, Pedro. Resume. É só isso aqui. Aqui é porque se eu não deduzir, fica em posição. Tá bom? Tá aqui, ó. O que tu precisa é isso aqui, ó. Certinho ou não? E vamos para a última parte do cone. Última mesmo. Quando você se separou de mim, minha vida teve. E quem aparece no canto inferior direito da tela é minha amiga Maria Rosa. Bora lá? Paguei.
Por último, nós temos aqui, para apagar tudo? Pode? Então, bora. Ó, o tronco de cone. Né? Quem é o tronco de cone? Aqui vai ficar mais fácil. Inclusive o desenho. Conezinho, conezão. Conezinho. Tá aí. Ou seja, tu vai separar aqui uma coisa da outra. Tá aí. Beleza? Tu vai separar aí uma coisa da outra. Aí vem aquela história, o volume do tronco, né? Cadê Samuel, hein? Cadê Samuel, que não apareceu hoje? Então, olha, o volume do tronco vai ser o volume cone maior menos volume cone menor. Beleza? Quem quiser calcular assim, pode. Zil, mas é porque eu gosto da fórmula. Eu queria saber da fórmulazinha do volume do tronco de cone. Sem problema nenhum. Quem lembra para mim? Alguém lembra? Da fórmula mesmo? Ninguém lembra? IH sobre 3. A área da base maior, mais a da menor. Área não. Ou é o raio? É Raio só ao o quadrado raio. maior. Raio ao quadrado. Rzinho ao quadrado. Vai. Então, vezes Rzinho. Rzão vezes Rzinho. Perfeito. Beatriz, tu tá ligado? Se tu botar esse π para dentro, fica a área maior mais a área menor. A mesma cor do tronco da pirâmide, né? Uhum. Eu falei isso, não falei na aula passada? Falou. Pois é. Oi. Pedi. Uhum. Belezinha? Então tá aqui. E agora nós iremos parar e vamos resolver questões. E pronto. Semana que vem não tem assunto novo, tá aí Cone, vão adiantando, tá bom? Já tem um material pronto para a semana que vem, mas se quiserem receber logo hoje, eu já mando, tá bom? Porque eu fiz o material extra? Porque quando eu for tirar dúvida semana passada, efetivamente vai ter uma questão, como são muitas, eu vou resolver uma questão que você já resolveu. Você não vai ficar esperando, olhando para mim. Aí você vai ficar recebendo um materialzinho extra aí, para ir resolvendo uma coisa enquanto eu estou fazendo outra. Quem quiser receber, se quiser logo hoje, eu posso mandar hoje. Se não, na quinta vocês recebem. É o tempo que fazem a parte de Cone. E aí, Zil, então eu posso usar a fórmula de tronco e de pirâmide a mesma, né? Ó, é a mesma. Uhum. É a mesma. É porque lá na pirâmide, o Bzão, que é a área da base, depende da base da pirâmide.
Pode ser quadrangular, pentagonal, hexagonal, E no cone é um triangular. círculo, né? Mas aqui é sempre o círculo, por isso fica sempre π vezes raio quadrado, né? Entendeu? Entendi. Não. Mas é a mesma coisa, muda não. É porque aqui, eu não sei se você percebeu, ele colocou o π na evidência, não foi? Lá na pirâmide, ele não coloca o π na evidência. Era uma Porque a raiz, base, né? a base da pirâmide é variável, né? Não tem que ser uma base fixa como o cone. Entendeu? Vai apagar, tá? Bom. Essa daqui era a 9ª observação do cone e a 10ª observação do cone, na verdade, era só que ele é uma figura de revolução. Mas a gente vê isso aí nas questões. Eita, nós. Por exemplo, uma questão que é rápida para você fixar isso aí é essa questão de número 3. Questão muito antiga, por sinal. Olha a 2 logo, que é bom que envolve duas coisas. Olha a 2 logo, tá bom? Eita, que sono é esse, Ailton? Acorda, mulher. Beatriz Moreira da Rua Câmara ligada, não tinha nem visto. Quando foi o aniversário de Lívia Moreira, não foi? Pá, Lívia é engraçada demais, viu? Botou brega funk na tua aula, assim. Eu não, foi no intervalo. Ah, Ah, no intervalo é que minha aula é depois do intervalo, entendeu? Aí quando eu entrei, ele estava escutando essa música. Aí pronto. Falar a verdade, eu nem gosto, Beatriz. Brega funk eu não curto, não. Eu sou meio antigo. Bora, questão 2. Eu vou trabalhar questões que relacionam as duas coisas, é melhor. Ó, na questão 2 ele diz: um bloco maciço de pedra com a forma de um cubo. Pegaram um blocozão maciço em forma... Pegaram um bloco maciço de pedra com a forma de um cubo. Ele foi explodido para a produção de areia. Quando essa areia foi descarregada da caçamba, do caminhão de transporte, ela formou um cone circular reto maciço, de altura 3 metros e perímetro da base igual a 18. Adotando π igual a 3, nos cálculos finais, a aresta do bloco cúbico de pedra que gerou a areia transportada em metros era igual a quanto? Então, hipoteticamente, pegaram um cubo, né, quebraram ele, ele virou pó, e quando o caminhão descarregou, ele descarregou no formato de um cone. Tá aí. Então, eu sempre espero que vocês deem aquela ideiazinha inicial para poder... Ele quer saber a aresta do cubo. Qual seria a nossa ideia inicial? O que é que vem na sua cabeça? Bora? Ele quer saber da aresta do cubo. Ézio, da aresta do cubo. Descobriu o volume do cone. Pronto. Eu acho que nessa onda mesma aí. Vamos descobrir o volume do cone? Porque, no caso, o volume do cone vai ser o mesmo volume do cubo. É ou não é? Se eu quebrei um cubo e formei um cone, o volume do cubo é o volume do cone. Tem até uma palavra importante chamada maciço. Se é maciço, ele é preenchido por dentro, né?
Então, o que acontece? Vamos calcular aqui. Nós temos um conezinho. Altura 3. Altura 3. Beleza? E perímetro da base 18. Então, vamos lá. Primeiro. Quando ele diz que o perímetro é igual a 18, quem é mesmo o perímetro da base do cone? 2 O perímetro da base é quem é o comprimento, né, gente? Olha só, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Zio, verdade. Então, o perímetro da base é o comprimento da circunferência, na verdade. Então, vamos entender uma coisa. Esse perímetro ele é 2πrzinho, que é igual a 18. E eu tenho para mim que ele, inclusive, disse que π era 3. Foi ou não foi? Foi. E quem é o Rzinho? 3. O Rzinho é 3. Então, nós já temos que o raiozinho do cone, uma informação, ela pode não ir direto para onde você quer, mas ela vai lhe dando outras. Tá aí, ó. Aí eu vou calcular agora o volume do cone. Quando eu for calcular o volume desse cone, eu vou escrever a sua área da base vezes sua altura dividido por 3. Então, a área é uma circunferência, a altura e aqui 3. Π, ele chamou de 3. O raiozinho é 3. A altura é 3. E aqui embaixo é 3, para variar. Então, tira 3 com 3, que é o nosso volume. É 27. Eu não sei se está em metros. Tá. 18 metros cúbicos. Esse é o volume do nosso cone. Só que é o mesmo volume do nosso cubo. Qual é o volume do cubo? Aí está o cubo. Ó, volume cubo. Quem lembra qual é o volume do cubo? Aresta ao cubo. Aresta ao cubo. Exato. É aresta ao cubo. Como o volume do cubo é o mesmo volume do cone, então você acaba encontrando aqui a aresta do nosso cubo. E é isso. Certinho? E aí já fecha a nossa questãozinha. Agora sim, eu queria que vocês olhassem a questãozinha de número 3, tá bom? Número 3. Recebíveis que um professor recebe. Só carregador de pincel. Ninguém mandou uma pizza, uma coxinha, uma panela do Barão de 2 com piqui, queijo e carne de sol. Só pincel. Assim mesmo. Vamos embora, que agora eu fiquei até com raiva. Lá vai. Na rotação do triângulo ABC da figura a seguir, em torno da reta R, o lado AB descreve um ângulo de 270 graus. Dessa forma, o sólido obtido... Oh, gente, me perdi. O sólido obtido tem volume de quanto? Hein? Cuidado que ele não girou os 360, ele girou 270 apenas. Certo? Então, ele fez o seguinte. Ó, a figurazinha aí tá assim, ó.
é 4 ABC quatro e 6. Pronto. E segundo ele girou na reta R. Vocês sabem que se esse triângulozinho ele girar todinho na reta R, ele vai gerar um cone. Vai ou não vai? Porque o cone é um dos sólidos chamado sólido de revolução. Na hora que esse triângulozinho ele girar em torno do eixo, ele faz isso, ó. Ele geraria um cone todinho. Só que tem um detalhe. Ele não girou totalmente. Concorda ou não? Então, o que é que vocês sugerem que eu faça? E observe o ângulo que ele girou também. Uma regra de Hein? 3, dá certo? Como? Uma regra de 3 relacionando o ângulo e o volume, dá certo? Por exemplo. Que o volume do cone tá para 360 e o novo volume tá para 270. Sim. Sim. Na verdade é 3/4, né? Como diz a história. Né? É verdade, é verdade. Então, olha. Então fica o seguinte, ó. Quando esse conezinho aqui, quando esse triângulozinho girar, se ele girasse todinho, ia gerar esse cone aqui, ó. Ia gerar esse cone aqui todinho, ó. Tá? Ia gerar esse cone. Só que, na verdade, aqui eu girei 360 graus. Se fosse para girar só 270, não ia ter essa parte, ó. Então, nosso conezinho iria parar aqui, ó. Ele ia ser assim, ó. Concorda ou não? Tá entendendo ou não? A figurinha aqui que você fez, ó. Vai ser a figurinha original da questão. Certo? Ele iria ficar assim, o cone. Que não ia ser um cone, na verdade, né? Entendeu, Beatriz? Beleza? Então, o que é que nós temos aqui? Nós não temos um cone completo. Espera aí, que saiu aqui. Nós não temos um cone completo. Agora, eu poderia calcular o volume do cone todinho e depois multiplicar por 3/4. Não era não? Não era não? Vamos calcular como se o cone tivesse completo? Fica mais fácil. Como se o cone tivesse completo. O volume, área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Bonzinho, tranquilo. O volume, eu não sei se ele deu valor para π. Deixa π. O raio é 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 4, dividido por 3. Aqui eu vou encontrar o volumezão do cone. Volumezão. 36 por 3 vai dar 12, 48, dá 48 π, né? Beleza ou não? Só que nesse caso, essa figurinha, olhando assim, ela vai ter um volume menor do que 48 π. Beleza ou não? Porque ela não é um cone todo. Ela pega 1, 2, 3 partes do cone. Por que seria 3 partes? Porque ele disse, gente, que o ângulo era de 270 graus. Gente, a base do cone é isso aqui, ó. Isso é a base do cone, de um cone normal. É uma circunferência. Se é 270, não está a base toda, ela está aqui, ó. 1, 2, 3. São 3 partes de 4. Concorda ou não? 270 graus. 90 com 90 com 90. Isso aqui é 3 partes de 4. Concorda ou não? Então, o volume aqui vai ser 48 π vezes 3/4. Que vai dar quanto? Só tem uma alternativa aí menor que 48 π, que é 36 π. É ou não é? Então tem que ser ela mesmo.
Belezinha, não. Mas, Lucas, o que você disse não estaria errado, não, viu? O cone todo 270 e parte dele 270. Estaria errado, não. Meu filho ia colocar a mesma coisinha, ó. É até bom que se for outro ângulo, já fica sabendo. Simplifica por 9. Ó, dá 4x igual a 3 vezes 48 π. Foi a mesma coisa que eu fiz, ó. Tá aí, gente. 36 π. Ou seja, o que nosso amigo Lucas falou tem total sentido. Regra de 3. O cone todo está para 360 e para 270. Com 360 graus é o cone todo, 270 vai ser uma parte desse cone. Tá aí. Perfeito, Lucas. Outra que fala aí de rotação, mas eu vou deixar para vocês fazerem. Opa! Olha a quinta aí, bebê. Olha a quinta. Quinta questão. Oi, Deus. Quinta questão. Eu tenho a força que arfa um sol. Sol e a cabeça quente. Ô, Madalena, vou embora. Gente. A quinta questão, eu vou pedir que você vá lendo e vá montando. Não acumule informação. Certo? Vamos lá. E tá chegando a hora do almoço, o povo vai começando a sair. Quando der essa hora, o povo começa a sair. A fome chega, né? Lembrando que hoje à tarde, a galera pediu a parte de função trigonométrica. Estão lembrados, né? Foi? Seno e cosseno aí a galera pediu. Vai dar uma revisada. Continua. Fora onde tudo. Aqui do questão é uma boa questão, viu, gente? Se quiser que funda. Tudo aconteceu, eu nem me lembro. É oração minha vida. Me leva o tempo. Ah. Posso? Já saiu ou não? Olha aqui do povo que eu tô vendo. O Ivne, Maria Ilza, deu certo já? Vai lendo e vai montando, tá? Peraí, viu, Carlos? Carlos, eu não tô lembrado do gabarito dessa questão. É que eu lembro que já fiz ela, sabe? É. É letra A. Não me A recordo apostila tem A. efetivamente. Mas... Como é? O gabarito da apostila tem A. Ah, e tem gabarito nessa parte de sala?
Já tinha, Beatriz? Ou nas duas apostilas? Não, Tá. tinha não, ajeitaram nessa. Isso é bom. Pois é, Carlão. Divide por 2, macho. Lá vai, então. A área lateral de um cilindro circular reto é de 72 π. Eu nem continuo. Vou nem continuar. A área lateral de um cilindro circular reto é de 72 π. Me lembra aí qual é a área lateral de um cilindro? 2π RH. Pois pronto. Área lateral cilindro. Vai ser 2π RH. Então fica 2π RH igual a 72 π. O π sai com π e aqui fica RH 72 por 2, 36. Aqui, ó. Certo? Pronto. Você irá fazer de imediato. Certo? Depois ele diz: e o seu volume é 6 vezes o volume de um cone circular reto. Outra situação. O volume do cilindro vai ser 6 vezes o volume do cone. Tá? É uma colocação que ele faz. Só que, além disso, ele já disse que o cone ele tem uma altura de 16 ou de 18. Né? Então, vamos notando tudo aqui. Altura cone é de 18 centímetros. Certo. E ele já disse também que a medida do raio da base do cilindro é o dobro da medida do raio da base do cone. Então, Rzão vai ser o dobro de Rzinho. Tá? Então, você coloca aqui. Raio da base do cilindro. Para não errar, não esquecer. E aqui, raio da base do cone. Pronto. É o que você irá fazer. Agora, pronto. Anotei tudo. Ele pede. Então, a medida do raio da base do cone é quem? Li tudo. O que vocês grifariam que está aqui no quadro. Com exceção disso que foi bom montar logo. E agora eu vou usar os volumes, né? O volume, ele disse aqui, o volume do cilindro é a área da base do cilindro, que é π Rzão ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que eu vou botar de H. E o cone, o volume do cone é π Rzinho ao quadrado, vezes a sua altura, dividido isso por 3. Eu quero saber se até aqui você está entendendo. Ó, respeitando que o volume do cone é Rzão e o volume do cilindro é Rzinho. Eu errava muito isso. Fazer segundo ano, terceiro ano, na verdade. Eu botava tudo R igual e eu cortava e o povo sumia e cadê o povo? Cuidado com isso aí. Rzão é o raio do conezão, do cilindro. Rzinho é o raio do cilindro. Rzão é o raio do cilindro. Rzinho é o raio do cone. Tá beleza? Então, assim, beleza? Então, bora lá. Aqui, o π com o π, você já tira. Quem é o raiozão? O raiozão, um Hzinho, né? Vou até colocar aqui para eu não me confundir também. Pronto, eu chamei aqui Hzão de altura do cilindro. Então, Hzão, olha aqui a altura do cilindro, Hzinho a altura do cone, para não confundir as coisas. Zil, ele deu outras coisas. Se você reparar bem, ele colocou assim, ó, 6 por 3 dá 2,
dá Rzinho ao quadrado. E a altura do cone, 18. Perfeito. Mas tem Rzão, Hzão e Hzinho. Não, ó, espera, tu vai entender aqui fácil. Ó, esse Rzão ao quadrado, você vai colocar assim, ó. Rzão vezes Rzão, vezes H. E aqui, 36 Rzinho ao quadrado. Quem é Rzão vezes Hzão? Tá aqui, ó. 36, ó. Então, isso aqui, ó, vai ser 36, ó. Zil, e quem é o Rzão? Ah, o Rzão, ele vai ser quem? 2Rzinho, ó. Que aí fica todo mundo aparecendo só Rzinho. Olha como ficou bom agora, ó. Porque vale lembrar que eu quero o raio do cone, né? Então, tiro 36 com 36. Aqui, eu tiro um Rzinho daqui com um Rzinho de lá. Aqui fica 2 e ali fica R. Porque eu corto esse R2 aqui com esse R. Aí sobra só um R do outro lado. Ó, tá aqui, ó. Certinho? Zil, eu só dividi 72 por 18, que dá 4. Por 18? Peraí, deixa eu ver se eu entendo o que tu fez. 18, que dá 4. Eu não entendi não, boy. Se tu explicar... 18 no alto. 18 é o quê? 18 no alto. Mas é a altura do Mas cone. é a não altura do cone, cilindro, não é do cilindro, não. E ele não disse que o cone tem a mesma altura do cilindro. Se ele dissesse que o cone estava inscrito no cilindro, aí você pode dizer que a altura do cilindro essa é a altura do cone. Ah, então 18 foi é... coincidência. Sim, 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 sem dúvida. Viu? Olha a sexta, rapidão. Sexta, rapidão. Olha a sétima, sexta e sétima. Seis.
A sexta. Ele diz, um cilindro circular reto tem o mesmo raio da base, peraí. Um cilindro circular reto e um cone circular reto tem o mesmo raio da base e a mesma altura. A razão entre as áreas laterais do cilindro e do cone é... Então, tá aqui o cilindrozinho. Tá aqui o conezinho. Certo? Tá aqui. O que acontece aqui? Nós temos que o raio da base de ambos é 3. Aqui o raio é 3. E o raio também é 3. Tá? A altura deles é a mesma também. Esse aqui tem altura 4. E esse aqui tem altura 4. Também não muda nada. E pronto. É isso. Agora, ele quer saber a razão entre a área lateral do cilindro e do cone. Aí ficou fácil. Por quê? Quanto é a área lateral do cilindro? Área lateral cilindro. E aqui, a área lateral cone. Bom, a área lateral do cilindro é 2πrh. Certo? A do cone é πrg. Não é isso? Belezinha? Então, pronto. Em cima, se você cortar logo, você corta. Fica 2 vezes π, vezes o raio, que é 3, vezes a altura, que é 4. E embaixo fica π, vezes o raio, que é 3, vezes a geratriz, que você não tem. Resumindo a questão, ela ia se resumir só encontrar a geratriz. Ó. Por quê? Π vai embora. Os R's também vão embora. Ia ficar 2 vezes a altura dividido pela geratriz. E encontrar essa geratriz é moleza, né? Ó. É aquela primeira relação que eu mostrei a vocês. Concorda? Dá quanto? 5. Triângulo pitagórico. Então aqui tu faz 8 e embaixo 5. Fechou aqui a porteira. Somente. Ei, Vivo, Oi. se eu fizesse pelaquela relação área e volume, comparando área com volume. Ah, não, mas não são semelhantes, não. A área lateral de um e de outro. São sólidos dessemelhantes. Não vai rolar, não. Viu? Ok, Carol. Olha a sétima. A sétima também é boazinha, viu? Eu achei interessante. Não é top. Não é top, mas... Ó, a figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 e a geratriz mede 60. O ponto P inicia sua trajetória... O ponto P inicia sua trajetória do ponto A, que pertence à circunferência da base, e dá uma volta completa em torno do cone, até retornar ao ponto A. Com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida por P, que corresponde em centímetros a quanto? É boa essa questão.
Deu quanto aí na cabeça de vocês? Deu quanto aí? É 60 mesmo, Lisandro. Exatamente isso. É 60 mesmo. Se quiser falar como tu resolveu, tu fala, Lisandro. Se você planificar, eu acho que até melhor de compreender. Viu, Lisandro? Fica à vontade se quiser falar. Mas estou dando logo uma dica. Se Assim, planificarem, vai ser melhor. assim, Zil, quando eu li inicialmente, eu pensava que ele estava pedindo só o comprimento, né, da base. Só que aí eu fui ver e ele não está pedindo isso, ele pede o menor comprimento da trajetória. Aí eu fui e refiz de novo. Aí eu fiz a planificação, que fica o setor, né? E eu não lembro se foi o senhor que falou, se foi Sâmio, que quando a pessoa quer a menor distância, a pessoa faz uma reta entre o ponto inicial e o ponto final. Aí eu fiz uma reta entre os dois As que ficam nas pontas. Assim, quando você planifica, ficam dois As nas pontas. Aí eu fiz essa reta e através disso eu fui calculando para achar essa reta, porque era o menor valor que ele conseguiu, o menor comprimento. Pode ser. Pode ser isso mesmo. Isso aí foi um conceito lá de geometria plana, conceito inicial de geometria plana. Que a distância entre dois pontos não coincidentes, a menor distância entre dois pontos não coincidentes é uma reta, né? Mas é isso. Agora você tem... Eu não sei como tu chegou no 60, tá? Mas se tu fez assim... Oi. Só para complementar, ela fez a linha reta, né? E no caso formou um triângulo. Aí no caso a geratriz é 60 e aí fica 60 dos dois lados, né? Quando planifica. Então só podia a outra parte só podia ser 60, formando assim um triângulo equilátero. Por que ia Não ser 60? necessariamente. Você tem que achar o ângulo para você dizer que ele é equilátero. Exatamente. Porque a não ser que ele dissesse que o cone formado fosse equilátero, aí sim, se a geratriz é 60-60, aí a base ia ser 60 também, que é 2 vezes o raio. Mas como ele não disse, eu tenho que provar que esse ângulo aqui de cima, ele é um ângulo de 60 graus. Aí eu tenho como provar que ele é equilátero. Tu entendeu? Entendi. Nossa, a discussão aqui tá em alto nível. A galera aí é pá, não sei o que é pá, a galera tá diferenciada, hein? Eu adoro gente que argumenta. Sabe? Eu adoro gente que acha. É sério. É bom. Ó, isso aqui é o cone. Planificado é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ele planificado, né? Aí é como ele disse aqui na questão. Se ele fala que a geratriz é 60, ela fez assim, ó, 60 e 60. Aí ela disse, ele saiu daqui do A e chegou aqui no A. A menor distância de A para A vai ser uma reta, realmente. Ela foi e fez uma reta, tá? Só que ela fez o seguinte, ó. O que ela fez? Ele disse que quando o cone estava fechado, ó, quando o teu conezinho estava fechado, ele deu o raio desse cone, foi ou não foi? Ele deu o raiozinho do cone, que é 10. Então, se você tem o raio do cone, você pode calcular aqui o comprimento dessa base, ó. Tem esse comprimento. 2πr. 2π vezes 10
Então, o comprimento aqui vai ser 20π. É verdade. Essa parte vermelha, ela vem para cá, ó. Ela vai ser 20π, ó. Vou tirar aqui essa reta por enquanto. Aí você vai lembrar de uma coisa. Como é que eu posso encontrar esse ângulozinho aqui central? Como é que eu posso Fazendo encontrar esse relação ângulo com central? o círculo maior. O círculo de 360. Quem lembra daquela relaçãozinha? Eu fiz isso. Eu comparei os comprimentos com os ângulos. Mas eu peguei aquela fórmula e destrinchei ela todinha, deixei ela bem miudinha. Quem lembra? A do comprimento do arco, que é o comprimento de um arco. L, que é o comprimento do arco, é alfa vezes o raio. Lembra disso? Lembra disso? Então, Sim. o L vai ser o 20π. Vou até colocar assim, ó. L vai ser alfa vezes o raio. Só que o raio, nesse setor circular, o raio é a geratriz, ó. É isso aqui o raio, ó. 1 e 2, ó. Certo? Então, L vai ficar... O L, que é 20π. O alfa vai ser quem, o alfa? Não sei. Mas quem é a geratriz? 60. Ah, ó. Tirei. Aí aqui fica 2 e aqui 6. Olha aí quem é o nosso alfa. Agora sim a gente tem como provar, ó. Porque aqui fica π dividido por 3. E π dividido por 3, isso aqui é 60 graus, ó. Então, agora eu vou fazer o que Nisandra disse. Ela falou, Zil, a menor distância entre dois pontos, aquele que é a menor distância, é uma reta. Agora aqui sim, Zil. Ó, olha só para o triângulo, tá? Só para o triângulozinho, ó. Vocês têm que... Ele é no mínimo isósceles. 60, 60. Então aqui vai ser alfa e aqui vai ser teta. E aqui vai ser teta. Então, tu tem aqui que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Tira 60, sobra 120. Por 2 vai dar quanto? 60 também. E aqui 60 também. Então, ele vai ser um triângulo equilátero. Então, quer dizer que a distância de A para A também vai ser 60. Boa toda. A questãozinha é legal. Bem dinâmica. Tem duas questões aí, vou ter que fazer para vocês ainda, que pediram aqui. Tá? A questão 1, a questão 9, a questão 9 é muito boa. Tá? Só para fechar, que é uma questãozinha rápida, para finalizar tudo aqui hoje. Vou fazer só uma questãozinha aqui para fechar, mas eu prometo fazer tanto a 1 como a 9, principalmente a 9, que a 9 é importantíssima para vocês. É a questão, eu vou finalizar com a questão 6 aí, que está na página 195. Uma questão muito breve, por sinal. A questão 6 está na página 195, a questão rapidinha, você lê, já mata ela e tchau. Eu disse, um arquiteto está fazendo, questão 6, rapidinha ela. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Certo? Aí diz, sabe-se que a luminária deve iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados. Considere π 3,14. A altura H será de quanto? Questão 6. Questão aí bem simples.
Ele bota aí para tu um cone. Ele põe aqui para tu um conezinho, beleza? E é isso. Ele já diz que a geratriz desse cone é 5. Ele também diz que a área da base é 28,26. Só um detalhe. Π R ao quadrado é 28,26. E ele já diz que π é 3,14. Pronto. Então, quando tu passar dividindo, fica 28,26 por 3,14. Quem é o R ao quadrado? Isso aqui vai dar 9 e o R vai dar 3. Olha aí que molezinho, ó. Não é não? Entendeu, Ailson? Tá triste, tá, filha? Tá com fome? Ok? Então, olha só. Então, você faz o quê, ó? 1 e 2. A altura eu não tenho, mas o raio é 3, ó. Pronto. Aqui você faz que 5 ao quadrado vai ser h ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui dá 25, H2, mais 9. Manda para o outro lado, dá 16. É o triângulo pitagórico, né? Não precisava nem ter feito ele, essas contas. 4. Ok, Living? Ok, Living? Beleza? Pois até mais tarde, às 2h30, nós estaremos aqui novamente com funções trigonométricas, certo? Beleza? A fome chegou e eu tenho que partir. Eita fome. Tchau, beijo. Beijo.